Olá! Nesse vídeo, vamos ver a funcionalidade congelar painéis, que é interessante quando temos uma base de dados grande e queremos sempre manter visível o significado de cada uma de nossas colunas ou o significado de cada uma de nossas linhas. E vamos lá. Temos aqui uma planilha que contém o nome de várias seguradoras na coluna A e temos, ao longo da primeira linha, o significado de cada uma dessas colunas, ou seja, o patrimônio, o porte da seguradora e o lucro de determinadas seguradoras ao longo de vários anos. Vejam o que ocorre quando eu começo a arrastar a minha base. Pode ser que em algum momento eu me perca e não saiba o que significa a coluna B, a coluna C, a coluna D, a coluna E e assim por diante. Por isso é interessante nós congelarmos a primeira linha da nossa aba para que nós sempre saibamos o que significa cada uma de nossas colunas. E para congelar a primeira linha da nossa aba do Excel, nós podemos vir aqui em Exibir, ir em Congelar painéis, e aqui nós temos três opções: congelar painéis, congelar linha superior e congelar primeira coluna. Para congelar apenas a primeira linha da nossa aba Excel, nós temos que vir aqui em congelar linha superior. E agora, quando eu começo a arrastar a minha base de dados, vejam que eu estou sempre mantendo visível a primeira linha da nossa aba. Assim, eu não vou me perder. Eu sei que a coluna B significa patrimônio, a coluna D, lucro de 2010, a coluna F, lucro de 2012. Mas pode ser interessante eu também congelar o que significa cada uma das minhas linhas, porque se eu começar a vir aqui para o lado direito, eu perco essa informação. Eu posso não saber qual que é a linha da Mafre, qual que é a linha da Porto Seguro e assim por diante. Para que eu possa congelar apenas a primeira coluna, que é a coluna A, eu tenho que vir aqui em Exibir, em Congelar painéis e apertar em Congelar primeira coluna. Dessa forma, ele vai descongelar a primeira linha e ele passa a manter congelada apenas a primeira coluna, apenas a coluna A. E agora, quando eu venho para o lado direito, eu consigo ver qual que é a linha da Mafre, qual que é a linha da Bradesco Seguros, qual que é a linha da HDI Seguros e assim por diante. Então, essas duas funcionalidades de congelar linha e de congelar coluna são muito úteis para que nós sempre consigamos ver o significado dessas colunas e dessas linhas. O problema é que essas duas funcionalidades, ou elas congelam a linha ou elas congelam a coluna. Nós podemos também congelar de forma simultânea linhas e colunas. Nesse caso, nós vamos vir aqui em Exibir, Congelar painéis. Como eu já tenho a opção congelar primeira coluna marcada, primeiro eu vou ter que vir em descongelar painéis, que agora ele retirou todos os painéis que estavam congelados na minha aba Excel, e agora eu vou vir aqui em congelar painéis e escolher congelar painéis. Só que nesse caso, ele funciona da seguinte forma: primeiro eu tenho que escolher uma célula específica que, a partir dessa célula, ele vai congelar todas as linhas superiores e ele vai congelar todas as colunas que estão à esquerda dessa célula. Então, eu escolhi aqui a célula B2 e vou vir em congelar painéis e vou marcar congelar painéis. Agora, o que ele fez foi, ele congelou as linhas que estão acima dessa célula, que nesse caso é a primeira linha, e ele congelou a coluna que está à esquerda dessa célula, congelou a coluna A. Então, agora, quando eu venho para o lado direito, eu sempre vou ver o significado da coluna A. E agora, quando eu começo a descer, eu sempre vou ver o significado da minha primeira linha. Pode ter alguma situação em que eu queira congelar mais de uma linha e mais de uma coluna. Para isso, eu vou voltar aqui em congelar painéis, vou descongelar painéis, e digamos que agora eu queira congelar as duas primeiras linhas e queira congelar as duas primeiras
colunas. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na minha célula C3, porque a célula C3 é a célula que deixa para cima tanto a linha 1 quanto a linha 2, e porque a célula C3 ela deixa para o lado esquerdo duas colunas, a coluna A e a coluna B. E agora eu vou vir em congelar painéis, clico em congelar painéis, e agora vejam que eu congelei as duas primeiras linhas, e ao vir para o lado direito, eu congelei tanto a coluna A quanto a coluna B. Agora, se eu quiser retirar o congelar painéis, basta eu voltar aqui na guia exibir, ir em congelar painéis e ir em descongelar painéis. Espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.